o milagre que mudou a vida de André. André tinha apenas 27 anos, mas já carregava nas costas um peso que muitos não conseguiriam suportar. Há 3 anos, sua filha de 5, Sofia, havia sido diagnosticada com dermatite herpetiforme, uma doença autoimune rara e dolorosa, que deixava sua pele coberta por bolhas e feridas que coçavam sem parar. Os médicos explicaram que era uma condição crônica, ligada à doença celíaca, e que mesmo com dieta rigorosa e remédios, as crises voltariam. Ver a filha sofrendo, com as perninhas cheias de marcas e chorando de dor, partia o coração de André. As noites eram as piores. Sofia acordava gritando, arranhando a própria pele até sangrar, e ele, impotente, só conseguia segurar suas mãozinhas e chorar junto. O tratamento era caro. Os remédios, as consultas com dermatologistas e nutricionistas, os exames. André, que trabalhava como mecânico em uma pequena oficina, já havia gasto todas as economias. A esposa Ana fazia bicos como costureira, mas o dinheiro nunca era suficiente. Os credores batiam à porta, e a desesperança começou a se instalar. Até quando, senhor? André perguntava em silêncio, olhando para o teto do quarto onde Sofia tentava dormir. Foi numa tarde de sábado, depois de mais uma noite sem dormir, que André ouviu um barulho vindo da rua. Era um grupo de pessoas cantando, sem instrumentos, apenas vozes unidas em harmonia. Curioso, ele se aproximou da janela e viu um grupo de homens e mulheres, vestidos com simplicidade e modéstia, caminhando em direção a um pequeno salão no final da rua. Uma placa discreta dizia: Congregação Cristã no Brasil. André já havia ouvido falar daquela igreja. Diziam que era um lugar sério, onde as pessoas viviam de acordo com a Bíblia sem ostentação, mas com uma fé que movia montanhas. Algo dentro dele o impulsionou a seguir aqueles irmãos. Quando entrou no salão, ficou surpreso com a simplicidade do lugar. Cadeiras de madeira enfileiradas, paredes brancas, sem imagens ou enfeites. No fundo, um irmão mais velho, de terno simples e postura serena, dirigia a reunião. Os hinos eram cantados à capela e as vozes, embora não perfeitas, tinham uma doce unção. André sentou-se no fundo, constrangido, mas ninguém o olhou com estranheza. Pelo contrário, alguns irmãos sorriram para ele com um gesto acolhedor. Quando o ancião anunciou que iria haver um momento de oração, André sentiu o coração acelerar. Irmãos, disse o ancião com voz firme, mas cheia de compaixão, hoje temos aqui visitantes, e sabemos que muitos chegam com fardos pesados. Se alguém quiser pedir oração, que se levante. André hesitou. Nunca havia falado em público sobre suas lutas, mas o desespero falou mais alto. Com as mãos trêmulas, ele se levantou. Meu nome é André, começou, a voz embargada. Minha filha, ela tem uma doença na pele, os médicos dizem que não tem cura. Já gastei tudo o que tinha, e ela sofre tanto. Não sei mais o que fazer. Suas palavras foram interrompidas por um soluço. Não houve murmúrios de julgamento, apenas um silêncio respeitoso. Então o ancião se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Irmão André, Deus ouve o clamor dos que sofrem. Vamos orar por Sofia. O que aconteceu em seguida marcou André para sempre. Todos os irmãos e irmãs se ajoelharam, e as orações começaram a subir como incenso. Não eram palavras ensaiadas, mas súplicas sinceras, cheias de fé. Alguns choravam, outros falavam com Deus como se ele estivesse ali bem perto. André sentiu uma paz que não experimentava há anos. Quando o ancião impôs as mãos sobre ele e orou com autoridade, André não conseguiu segurar as lágrimas. Senhor, o ancião disse, tu és o Deus que sara. Toca nesta criança e restaura sua saúde, para que teu nome seja glorificado. Naquela noite, André voltou para casa com um fardo mais leve. Ana, surpresa, perguntou o que havia acontecido. Eles oraram por nós, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Sofia, mesmo com as feridas, dormiu mais tranquila naquela noite. Os dias seguintes foram de expectativa. André e Ana começaram a frequentar as reuniões da congregação cristã. A cada culto, André aprendia mais sobre a fé simples daqueles irmãos. Não havia espetáculo, apenas a palavra de Deus, os hinos cantados com o coração, os testemunhos dados de pé com humildade. Ele viu pessoas sendo batizadas nas águas, confessando seus pecados e nascendo de novo. Viu a Santa Ceia sendo celebrada com reverência, o pão e o vinho lembrando o sacrifício de Cristo. E acima de tudo, viu uma família unida, onde ninguém era mais importante que o outro. Uma semana depois da primeira visita, algo inesperado aconteceu. Sofia acordou e, em vez de chorar, esfregou os olhos e olhou para as próprias pernas. Papai, não dói mais, ela disse, com uma vozinha surpresa. André e Ana se ajoelharam ao lado da cama e viram. As bolhas haviam secado, as feridas estavam fechando, e a pele, antes vermelha e inflamada, estava quase normal.
Nos dias seguintes, as melhoras foram tão evidentes que o dermatologista, surpreso, reduziu a medicação. Isso não é comum, ele admitiu. Algo mudou. André sabia o que havia mudado. Não foi a medicina, não foi o acaso. Foi a mão de Deus, movida pelas orações daqueles irmãos humildes que não buscavam fama, apenas servir ao Senhor. No domingo seguinte, André se levantou durante o culto e deu seu testemunho. Com a voz embargada, mas firme, contou como Deus havia tocado em Sofia. Os irmãos louvaram a Deus, e muitos choraram junto. O milagre na vida de Sofia foi apenas o início. André e Ana se batizaram nas águas, confessando sua fé em Cristo. As dívidas que antes pareciam um abismo, começaram a ser pagas pouco a pouco, como se Deus abrisse caminhos onde não havia. André aprendeu que a fé não era apenas pedir, mas confiar. Que a igreja não era um lugar de homens perfeitos, mas de pecadores que buscavam a santidade. Que a simplicidade da congregação cristã não era pobreza, mas riqueza espiritual. Hoje Sofia está completamente curada. Os médicos não encontram mais vestígios da doença. André, sempre que pode, repete a lição que aprendeu naquele salão simples, entre irmãos que não tinham nada além de fé. Deus não desampara os seus. Às vezes, ele permite a tempestade para nos levar a um porto seguro. E muitas vezes esse porto é a sua igreja, onde aprendemos que a verdadeira força não está em nós, mas nele. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, orações fervorosas e a comunhão dos santos, André encontrou não só a cura para sua filha, mas a paz para sua alma. A vida de André e Sofia mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era um lar marcado pela angústia e pela incerteza, agora respirava gratidão e propósito. Sofia, que antes mal conseguia levantar da cama, agora corria pelo quintal, brincava com as bonecas e até ajudava a mãe na cozinha, arrumando a mesa com suas mãozinhas que antes tremiam de fraqueza. Os vizinhos que antes olhavam com pena, agora olhavam com admiração. Foi um milagre mesmo, diziam uns. Só Deus para fazer isso, confirmavam outros. Mas André sabia que o milagre não tinha sido só físico. Algo mais profundo havia acontecido dentro dele. Antes ele era um homem amargurado, que questionava a Deus a cada dor, que reclamava da vida e até duvidava se valia a pena continuar lutando. Mas naquele salão simples da Universal, entre pessoas que não tinham riquezas nem títulos, ele havia encontrado uma verdade que nenhum médico, nenhum remédio, nenhuma filosofia do mundo poderia lhe dar. Deus não apenas ouve, ele age. E quando age, transforma até o coração mais endurecido. Sofia, mesmo sendo só uma criança, também sentia essa mudança. Uma noite, enquanto André a colocava na cama, ela olhou para ele com aqueles olhos brilhantes, que antes estavam sempre opacos pela doença, e perguntou: "Papai, a gente vai voltar na igreja amanhã?" André sorriu, afagando seus cabelos. "Claro, minha filha." "Por quê?" Ela abraçou o urso de pelúcia que ganhou de uma irmã da congregação e respondeu: "Porque lá eu sinto que Jesus está perto de mim. E eu gosto quando todo mundo ora junto." Essas palavras simples, ditas por uma criança, foram como uma flecha no coração de André. Ele lembrou de todas as vezes que havia entrado na igreja apenas por desespero, sem realmente acreditar. Mas agora via tudo diferente. Não era mais um lugar onde ia só para pedir, mas para agradecer. Não era mais um refúgio temporário, mas um lar espiritual. Os domingos se tornaram os dias mais esperados da semana. André chegava cedo, ajudava a arrumar as cadeiras, cumprimentava os irmãos com um aperto de mão firme e um sorriso sincero. Sofia, sempre ao seu lado, corria para abraçar as irmãs que tanto oraram por ela. A pastora, aquela mesma que havia imposto as mãos sobre a menina com tanta fé, agora via brincando e sorrindo, e não conseguia segurar as lágrimas. "Glória a Deus", ela dizia, levantando as mãos. "Isso aqui é obra dele, ninguém pode negar." E não era só Sofia que tinha sido tocada. André notou que outras pessoas na igreja também começaram a experimentar milagres. Um irmão que estava desempregado há meses conseguiu um trabalho melhor do que o anterior. Uma irmã que sofria de depressão encontrou força para levantar e voltar a sorrir. Um casal à beira do divórcio reconciliou-se depois de uma campanha de oração. Era como se a fé de André e Sofia tivesse acendido uma chama naqueles corações, provando que Deus não faz acepção de pessoas. Onde há fé, ele se manifesta. Um dia, durante um culto de ação de graças, André foi convidado a dar seu testemunho. Ele subiu ao púlpito com as mãos trêmulas não de medo, mas de emoção. Olhou para aquela multidão de rostos conhecidos, pessoas que haviam chorado com ele, orado com ele, acreditado quando ele mesmo duvidava. E então, com a voz embargada, começou a falar: "Eu vim aqui pela primeira vez porque não tinha mais para onde ir, minha filha estava doente. Os médicos não tinham esperança. E eu
eu só queria uma resposta. Mas Deus me deu muito mais do que isso. Ele não só curou a minha Sofia, como curou meu coração. Aprendi que a igreja não é um lugar para perfeitos, mas para os que precisam de Deus. E hoje eu digo, se vocês estão aqui com dor, com medo, com dúvida, não desistam. Porque o mesmo Deus que fez um milagre na vida da minha filha pode fazer na sua também. Quando ele terminou, o salão explodiu em aplausos e glórias a Deus. Muitas pessoas choravam, outras levantavam as mãos em adoração. Sofia, sentada na primeira fileira ao lado da mãe, olhava para o pai com orgulho, como se dissesse, eu sabia que Deus ia fazer isso, papai. Os anos passaram, e a história de Sofia se tornou um marco naquela congregação. Sempre que alguém novo chegava desanimado, os irmãos contavam, tem uma menina aqui que os médicos disseram que não ia viver. Hoje ela está saudável, forte, cheia de vida. Se Deus fez por ela, pode fazer por você também. E assim a fé de muitos era renovada. André, que antes era um homem fechado, agora era um dos primeiros a estender a mão para quem precisava. Ele aprendeu que o milagre não era só para ele, mas para que outros também crescem. Sofia, já adolescente, seguia os passos do pai. Ela ajudava no trabalho com crianças na igreja, contava seu testemunho para os pequeninos e sempre terminava dizendo, Deus não esquece de ninguém. Ele ouve sim, e no tempo certo, ele responde. Hoje, quando alguém pergunta como Sofia ficou curada, André não dá uma explicação médica ou científica. Ele simplesmente sorri e diz, foi Deus. E se ele fez por nós, pode fazer por qualquer um que crer. Porque no fim, essa é a maior lição que a Universal lhe ensinou, que milagres não são coisas do passado nem privilégio de alguns. São sinais do amor de Deus para quem tem fé, e a igreja é o lugar onde essa fé se fortalece, onde os impossíveis se tornam possíveis, e onde vidas são transformadas para sempre. Anos se passaram, e o testemunho de Sofia não ficou apenas nas paredes da Universal ou nos corações daqueles que ouviram sua história. Ele se espalhou como uma semente plantada em terra fértil, germinando esperança em lugares onde o desânimo parecia ter vencido. André e Marisa, que antes mal conseguiam enxergar um futuro para a filha, agora viam Deus usando Sofia de maneiras que nem sonhavam. Foi numa tarde de sábado, durante um culto de libertação, que uma mulher chamada Clara se aproximou de Sofia. Ela carregava no colo um menino de 5 anos, magro, com os olhos fundos e a respiração pesada. Minhas irmãs, eu ouvi seu testemunho na rádio, disse Clara com a voz embargada. Meu filho, o Lucas, tem a mesma doença que você teve. Os médicos falam que não tem jeito, que é só esperar. Mas eu não aceito isso. Se Deus curou você, Ele pode curar o meu filho também. Sofia olhou para aquele rostinho pálido e sentiu algo se mexer dentro dela. Não era pena, não era dó, era uma certeza que só quem já viveu um milagre conhece. Ela estendeu as mãos, tocou a testa do menino e começou a orar. Não com palavras bonitas ou rezas decoradas, mas com a mesma fé simples que aprendeu desde pequena. Senhor, o Senhor curou a mim. Agora, cura o Lucas. Em nome de Jesus. O culto seguiu e Clara levou o filho para casa ainda com lágrimas nos olhos, mas com uma paz que não tinha antes. Naquela noite, Lucas, que há meses não conseguia dormir sem tossir até faltar o ar, adormeceu tranquilo. No dia seguinte, Clara acordou com um grito de alegria. O filho estava sentado na cama, brincando com um carrinho, a pele já com um tom mais vivo, os olhos brilhando. Os exames que fizeram na semana seguinte confirmaram o impossível. Os pulmões do menino estavam limpos, sem nenhum vestígio da doença. Quando Clara voltou à Universal com Lucas, correndo pelos corredores da igreja, foi Sofia quem primeiro ouviu os passos apressados e os risos. Ao ver o menino saudável e cheio de energia, ela não segurou as lágrimas. É assim que Deus age, disse André, abraçando Clara. Ele não muda. O que fez por Sofia faz por Lucas. O que fez ontem faz hoje. Só precisamos crer. Mas a história não parou por aí. Lucas cresceu, e assim como Sofia, tornou-se um jovem cheio de propósito. Aos 12 anos, ele já ajudava nos cultos infantis, contando como Jesus o havia curado. Eu era igual a vocês, fraquinho, doente, dizia para as crianças, apontando para uma foto antiga onde aparecia frágil no colo da mãe. Mas Deus me deu uma segunda chance. E Ele pode dar para você também, não importa o que esteja acontecendo. A Universal se tornou para a família de Clara o que havia sido para André e Marisa, um refúgio, um lugar onde a fé era alimentada e os milagres esperados. E assim como uma corrente, outros começaram a chegar. Pessoas com doenças consideradas sem cura, famílias destruídas, viciados sem esperança, todos ouvindo aqueles testemunhos e pensando, se Deus fez por eles, pode fazer por mim. Hoje, quando André olha para trás, não vê apenas a cura da filha ou a transformação do Lucas.
Ele vê uma igreja cheia de vidas ressuscitadas, de histórias que começaram com um não tem jeito, e terminaram com um Deus proveu. Sofia, agora uma jovem universitária, continua frequentando a Universal não por obrigação, mas porque sabe que ali é onde sua fé se renova. Cada vez que entro aqui, lembro que não sou fruto do acaso, diz ela. Sou fruto de um milagre. E se Deus fez isso por mim, imagina o que Ele ainda quer fazer pela minha vida? Porque no fim, essa é a beleza da Universal. Não são apenas as paredes ou os cultos, mas as vidas que são restauradas dentro dela. Lá, o impossível vira possível, o desespero vira esperança, e cada testemunho se torna uma prova de que Deus ainda fala, ainda age, ainda transforma. E tudo começa quando alguém como Sofia, como Lucas, como você decide crer. Naquela mesma igreja, alguns bancos à frente de onde Sofia costumava sentar, outra história de milagre estava apenas começando. Era a história de Dona Maria, uma senhora de 62 anos que chegará arrastando não só o corpo frágil, mas uma dor que parecia não ter cura. Há 3 anos, um diagnóstico de câncer no útero tinha tirado seu sorriso, seu ânimo e até a vontade de viver. Os médicos foram claros: fazemos o que podemos, mas prepare sua família. Ela ouviu aquilo como uma sentença, e cada quimioterapia era um lembrete de que a morte estava mais perto. Mas então, numa tarde em que a dor parecia insuportável, sua filha, que já frequentava a Universal, a levou quase à força para um culto. Mãe, se os médicos não podem mais nada, vamos deixar Deus tentar, disse ela, segurando firme a mão trêmula de Dona Maria. A senhora entrou relutante, mas quando o pastor começou a orar por cura, algo dentro dela se mexeu. Não foi só a emoção do momento e foi como se uma voz sussurrasse em seu coração: levanta, filha. Sua batalha já acabou. Naquela noite Dona Maria chorou como não chorava há anos. E algo mudou. Os exames que vieram depois deixaram os médicos boquiabertos. O tumor, que antes ocupava quase todo o útero, tinha sumido. Não havia explicação médica. Não havia rastro de doença. Só um relatório assinado com as palavras que ela nunca esqueceria: remissão completa. Causa desconhecida. Hoje Dona Maria não só está curada, como se tornou uma das mais ativas na igreja. Ela ajuda na recepção, abraça os novos visitantes com aquele mesmo carinho que recebeu e sempre repete: se Deus me deu uma segunda chance, é porque Ele ainda tem um propósito para mim aqui. E olhando para ela, ninguém duvida. Porque a transformação não está só no corpo sarado, mas nos olhos brilhantes, na risada fácil, na fé que agora move cada passo seu. E assim como Sofia e Dona Maria, muitas outras vidas se cruzam naquela igreja. Como o caso de Carlos, um homem que chegou arrasado após perder o emprego, a casa e quase a família para o vício em álcool. Ele entrou na Universal com as mãos vazias e o coração cheio de culpa, mas saiu com algo que nenhum banco ou garrafa poderia lhe dar: paz. Hoje ele é dono de uma pequena padaria no bairro e toda semana leva pães para distribuir depois dos cultos. Deus não só me tirou do fundo do poço, ele conta, como me ensinou a usar minha história para puxar outros para cima. Porque é isso que a Universal faz. Ela não é um lugar onde as pessoas vão só para ouvir sermões. É um lugar onde Deus escreve novas histórias. Onde o desempregado volta para casa com uma proposta de trabalho inesperada. Onde o casamento que estava acabando renasce depois de uma oração. Onde a mãe que chorava pela filha rebelde vê meses depois aquela mesma filha batizando nas águas, com lágrimas de arrependimento e gratidão. E o mais lindo é que nenhum desses milagres depende de sorte ou coincidência. Depende de uma coisa só: fé. Fé para dar o primeiro passo, mesmo quando tudo parece perdido. Fé para acreditar que a última palavra não é do médico, não é do chefe, não é do problema. É de Deus. E quando essa fé encontra o poder dele, aí sim, os impossíveis começam a acontecer. Porque a Universal não é só uma igreja. É um hospital de almas, uma oficina de sonhos, um lugar onde Deus prova, todos os dias, que Ele ainda está no negócio de fazer milagres. E a pergunta que fica no ar, ecoando entre os louvores e os testemunhos, é: qual será o próximo? Qual será a próxima vida transformada? Qual será o próximo? Não tem jeito, que vai virar um Deus fez. Talvez seja o seu, talvez seja o da pessoa do seu lado. Mas uma coisa é certa: quando a gente decide confiar, Deus não decepciona. E a história de Sofia, de Dona Maria, de Carlos e de tantos outros é a prova viva disso. Porque milagre não é coisa do passado. Milagre é para quem crê. E na Universal, a fé nunca sai de moda. E então o milagre aconteceu. Sofia, que há anos ouvia dos médicos que nunca mais caminharia, deu os primeiros passos trêmulos no meio da igreja, apoiada apenas na mão do pastor e na certeza de que aquele que ressuscitou Lázaro poderia restaurar seus nervos.
Dona Maria, com as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado, abriu os olhos depois da oração e leu, pela primeira vez em décadas, o versículo que a filha lhe mostrava no celular. A catarata havia sumido como neve ao sol. E Carlos, o jovem viciado que chegou arrastado pela mãe, saiu dali com os olhos brilhando, a dependência quebrada e um propósito novo gravado no coração. Se Deus me libertou, agora eu vivo para Ele. Não foram coincidências. Foram respostas. Respostas a uma fé que não desistiu, a um clamor que não se calou, a uma igreja que acredita que onde o homem diz, acabou, Deus começa. E você que lê essa história talvez esteja pensando, mas o meu caso é diferente. Ou já tentei de tudo. Ou até Deus se esqueceu de mim. Mas aqui está a verdade que ecoa entre essas paredes e além delas. Deus não muda. Se Ele fez ontem, Ele faz hoje. O mesmo poder que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou mortos e que transformou pescadores em apóstolos está à sua disposição. A pergunta não é se Ele pode, mas se você deixa. Milagre não é só cura física ou solução instantânea. Às vezes é a paz que invade o coração quando o mundo desaba. É a força para perdoar quem te feriu. É a coragem para recomeçar quando tudo diz que é tarde. Milagre é Deus escrevendo uma história melhor do que a sua dor. Então, qual será o seu? Qual será o momento em que você olhará para trás e dirá, eu não acreditava que era possível, mas Deus fez. A Universal não é um lugar de fórmulas mágicas, mas de encontros reais com um Deus que ainda fala, que ainda toca, que ainda muda destinos. E o convite está de pé. Traga sua fé, mesmo que seja do tamanho de uma semente de mostarda, e veja o impossível se render. Porque no final das contas a maior lição não é como o milagre acontece, mas quem o faz. E Ele está esperando por você. Hoje,